Bom, pessoal, uma coisa que eu sei que às vezes pode ser difícil é que tipo de conteúdo eu deveria criar. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, um pouco maçante, mas eu acho que vai ter boas dicas para vocês pensarem até e quem sabe estruturarem novos conteúdos diferentes que vocês querem criar para o YouTube ou para qualquer outra mídia que vocês utilizem. Então, vamos lá! Olá, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que eu também tenho essa dificuldade de que tipo de conteúdo eu vou criar para o canal. Nem sempre é fácil, principalmente porque quando eu sento para gravar, eu gravo vários vídeos ao mesmo tempo para otimizar o meu tempo, que é algo que eu já falei em outro vídeo sobre isso também. É importante a gente otimizar o nosso tempo para realmente ser eficiente na criação de conteúdo e não perder tempo com as coisas que não importam. Então vamos dar uma olhada aqui nessa lista de 101 itens que vocês podem utilizar como ideias para criar conteúdos. Obviamente cada um desses itens podem ter algum tipo de variação, mas cabe a vocês agora avaliar o que é interessante. Primeira coisa, né, o primeiro vídeo que vocês podem criar é introduzindo vocês, falando sobre vocês, explicando quem são vocês e por que essas pessoas que assistem o canal de vocês deveriam estar vendo o vídeo de vocês. Você tem que ter esse vídeo no seu canal, eu acho bem interessante. Eu já fiz isso em alguns vídeos, talvez eu devesse fazer um só sobre isso, mas quem sabe no futuro. Uma outra opção é, por exemplo, fazer uma réplica sobre comentários de alguém. Você assistiu um vídeo, coloca o comentário dessa pessoa no seu vídeo e faz uma réplica, ou seja, dá uma resposta para aquele vídeo. Óbvio, depende do conteúdo que você está criando. Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo, mas se você gosta, vale a pena porque às vezes ele dá bastante tração e envolve bastante as pessoas num debate que muitas vezes, se as pessoas souberem conduzir, vai ser produtivo para todo mundo. Um outro tipo de vídeo é vlog, né? Então, o vlog não precisa ser necessariamente diário, mas é basicamente mostrando a sua rotina do dia a dia. Tem muita gente fazendo. A questão que me preocupa sempre com o vlog é que tipo de valor você está adicionando para as pessoas. Muita gente gosta de realmente só assistir como é que é a vida dos outros, mas se você não é famoso, geralmente pode ser que ninguém queira conhecer como é que é a sua vida. Em seguida a gente tem vídeos de opinião. Nesse sentido eu também não utilizo muito essa estratégia, mas eu acho que é bem legal às vezes a gente ouvir opiniões diferentes. O que eu recomendo é você não ficar só na opinião de uma única pessoa e também recomendar, se você faz um vídeo de opinião, não ficar só na sua opinião. Vamos procurar outras referências, muitas vezes para ver opiniões diferentes, que isso ajuda a ampliar o nosso mundo e o nosso conhecimento. Vídeo de desafio, eu já fiz esse tipo de vídeo, eu acho que vale para qualquer tipo de conteúdo que você está produzindo, desde faça você mesmo até jogos, gameplays, dá para fazer algum tipo de desafio para pedir para as pessoas tentarem e depois postarem. Quem sabe mostrando o que elas conseguiram fazer. É bem legal também, acho que vale a pena pensar nessa estratégia dentro do canal de vocês. Review é uma coisa bastante comum e por incrível que pareça, dá bastante visualização. Se você pegar o celular que você tem e fizer um review dele, eu tenho quase certeza que pode ser que seja um dos vídeos mais acessados no seu canal, desde que não seja, obviamente, um celular muito antigo, mas com certeza as pessoas gostam bastante de ouvir a opinião de outras pessoas antes de fazerem as suas próprias aquisições em relação a produtos e muitas vezes também serviços. Muita gente gosta de fazer o que tem no meu telefone, então mostrar os aplicativos que usa, né? Isso é bastante pessoal, mas eu acho que é interessante também. Às vezes tem algumas coisas, eu fiz um vídeo falando sobre 2 aplicativos que eu tenho utilizado. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui, que é uma forma de vocês absorverem conhecimento, mas eu acho que vale a pena, principalmente para citar alguns desses aplicativos e mostrar o que tem no celular de vocês, né? Tomando cuidado para não mostrar nada que não deva ser mostrado. Na questão de favoritos, aí vocês podem ter músicas favoritas, filmes favoritos, esportes favoritos, séries favoritas que vocês gostam de assistir. Isso às vezes dá bastante assunto para tratar num vídeo, né? Cabe vocês só estruturarem como vocês querem falar para trazer algum conteúdo que realmente entregue algum valor para o público de vocês e não só falar que gosta de uma determinada série, mas talvez porque o que fala naquela história e lembrar de alertar sobre spoilers se você vai fazer esse vídeo de favoritos com algum tipo de spoiler desses conteúdos que você assistiu. Muita gente gosta de fazer piloto para série. Por exemplo, você imagina uma série que está saindo e você faz o piloto como um ator ou convida seus amigos para encenarem aquela cena daquele piloto. É bem interessante, é divertido, geralmente são vídeos de humor e se for bem roteirizado, né, se for um roteiro legal, com certeza ele pode atrair a audiência, se esse for o público de vocês, né, no canal de vocês. Muita gente gosta de fazer compras, então sai para fazer compras quando volta do shopping, por exemplo, ver todas aquelas compras. Obviamente isso demanda um pouco de recurso, não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer, mas dependendo do público de vocês, tem gente que faz sobre maquiagem, então é um conceito de vídeo, um tipo de vídeo interessante que dá para fazer. Tem gente que faz sobre alimentos, então vai preparar uma receita, faz também a parte de compras, que às vezes é interessante, onde tu encontrou, quanto que tu pagou, como é que foi esse processo. Eu acho que tem alguns nichos e algum tipo de canais que aquilo ali é bastante válido também. Mostrar suas coleções, seja lá o que você coleciona, latas, selos, tazos,
figurinhas, independente do que você coleciona, muita gente pode ter interesse nisso, eu acho que vale a pena mostrar, principalmente se é o seu público, com certeza eles vão se entreter por algum tempo você mostrando a coleção, que é uma coisa que você provavelmente gosta e um vídeo que talvez você tenha prazer em fazer e compartilhar isso com outros. Vídeos de paródia demandam uma certa produção, dependendo do tipo de paródia, mas eu acho que o mais importante é a criatividade nesse sentido do que realmente os recursos que você tem para gravar esses vídeos. Se é, novamente, o público que se interessa por isso dentro do canal de vocês, vale a pena pensar em algum tipo de paródia ou até mesmo para quebrar, muitas vezes, o gelo. Eu já tentei fazer algumas coisinhas assim, principalmente quando eu falei sobre a parte comercial, preço de venda, fiz alguns teatrinhos ali que eu acho que é bem legal, é bem interessante, quebra e muda um pouco o estilo do canal e ajuda vocês a se inspirarem e serem criativos em outras áreas também, que não aquelas sempre do mesmo jeito. Cantar, tem gente que gosta de cantar, então vídeos de cantar, tocar algum instrumento também são interessantes e válidos. Passar um dia com os amigos, então isso acaba sendo um vlog também, só que diferente de ser só você coloca outras pessoas dentro da filmagem para que elas participem, interajam e você mostre como é que é o dia, por exemplo, com os amigos ou com a família. Fazer um tour, e aí o tour você pode fazer pelo seu quarto, você pode fazer um tour pela sua cidade, que é um vídeo que dá um pouco mais de trabalho, você pode fazer um tour pela sua casa, pela sua vizinhança, e aí você gera já muito conteúdo. Depende, obviamente, das pessoas estarem interessadas nesse tour, mas eu acho que o da cidade é bem legal, porque muita gente não conhece, e isso pode ser um material de recurso também para ajudar as pessoas a decidirem o que fazer na sua cidade quando elas, por um acaso, visitarem o lugar onde você mora. Seus prêmios, né? Então, se você costuma praticar algum esporte, algum tipo de competição e você ganha prêmios, isso é praticamente que nem uma coleção e é bem legal mostrar as conquistas que você teve para o seu público também. Um vídeo de introdução, né? E aí geralmente aquele videozinho que vai por primeiro no canal explicando o que é o canal, quem é você, um resumo do tipo de conteúdo que a pessoa vai encontrar ali, eu acho bem importante, bem fundamental. Aquele vídeo é um vídeo que de tempos em tempos você tem que renovar, porque afinal de contas a estratégia que você está usando no seu canal pode se modificar, o tipo de conteúdo que você está criando pode mudar com o tempo, mas você tem que ter no seu canal um vídeo de introdução que explique aquilo ali, ou que explique rapidamente o seu canal. Um outro tipo de introdução é a intro que geralmente você coloca, eu recomendaria no máximo 5 minutos no canal de vocês. Então você entra, fala pelo menos a minha estratégia é falar um pouco o que vai ter no vídeo, depois eu coloco a intro e aí eu sigo o vídeo falando sobre o conteúdo que eu quero apresentar. É um outro tipo de intro, né, que não é necessariamente uma introdução do canal, mas é a intro de cada vídeo que você vai estar utilizando. Eu recomendo sempre deixar depois de você já ter falado sobre o que é o vídeo, que daí a pessoa já sabe se ela continua assistindo ou não o vídeo de vocês. Vídeo de reação está se tornando bastante comum, eu tenho visto mais pessoas fazendo, né? Reação em relação a outro vídeo, reação em relação a um jogo, em relação aos comentários de uma determinada pessoa, e aí ele pausa o vídeo, ele faz comentários. É interessante, tem que avaliar o público de vocês sempre. Vamos ver algumas dicas de vídeo agora para quem faz jogos. Então o que é bastante comum é você entrar e apenas jogar, que são aqueles, geralmente é mais comum na Twitch, mas o YouTube também está começando a aumentar a quantidade de público que faz isso, que é obviamente outra forma de talvez monetizar também o canal, né, ou ganhar algum recurso adicional com o tempo que você passa se divertindo, jogando. Então, simplesmente jogar. Mostrar as cutscenes, né? Então, muitas vezes a pessoa quer entender a história e não necessariamente jogar o jogo. Então, você faz todo um trabalho de edição e vai pegando só as cutscenes do jogo e vai encaixando uma atrás da outra. Obviamente, muitas vezes, dependendo do jogo, vai precisar linkar uma cutscene com alguma fala sua. Às vezes não, é só juntar tudo e deixar rolar. E cada um vai decidir se quer assistir. É importante avisar que, obviamente, tem spoiler quando você usa as cutscenes do jogo. O que eles chamam em jogos de walkthrough é explicar para a pessoa como é que ela faz uma determinada atividade do jogo, alguma determinada fase do jogo, para coletar alguma coisa dentro do jogo ou conquistar algum troféu. Isso é bastante comum, ele dá um pouco de trabalho, mas eu acho que em português ele falta bastante esse tipo de conteúdo. Geralmente eu acho bastante em inglês, quando eu preciso, mas tem em português também. Outra forma, outro tipo de vídeo que você pode fazer é o speedrun, ou seja, tentar começar do início ao fim o jogo o mais rápido possível, ou seja, fazer realmente uma corrida pelo jogo e finalizar ele no menor tempo que você conseguir. Isso, inclusive, é uma competição para alguns jogos, mas eu acho que é interessante e é um conteúdo que você pode criar ou produzir de vez em quando para o seu canal. Review dos jogos, né? Eu acho que falta ainda, por exemplo, no Brasil, reviews de qualidade. Geralmente eles são muito baseados na opinião das pessoas, em vez de trazer uma percepção de o que é aquilo ali e deixar a pessoa decidir se é interessante ou não para ela. Então o pessoal diz, é um jogo bom, é um jogo ruim. Não, simplesmente fale do jogo, simplesmente faça o review daquele jogo. Então é uma forma de fazer, eu acho que ainda tem espaço para isso. Questões sobre jogos, né? Então você pode fazer algum tipo de questionário e tentar interagir com as pessoas durante um vídeo, e talvez dar a resposta num próximo vídeo, isso é bem legal também.
fazer uma análise bem aprofundada do jogo, né? Então entender bem as mecânicas, toda a parte que teve de desenvolvimento, toda a parte da jogabilidade, então realmente ir a fundo em alguns detalhes. Isso é outro ponto que existem já pessoas fazendo, mas aprofundar mesmo, talvez nem tanta gente, é um nicho bastante específico que talvez seja relevante para algum tipo de público. Tutoriais avançados, então diferente do walkthrough, né, que vai ensinar você a fazer partes específicas, é fazer um tutorial avançado muitas vezes de mecânica. Então tem jogos muito específicos que têm mecânicas bastante complexas, então explicar para a pessoa que embora o jogo tenha um tutorial no começo, quanto mais complexo é o jogo, menos chance ele tem do tutorial inicial explicar tudo o que precisa ser feito. E cada vez a complexidade nos jogos deve aumentar mais também. Então existe um nicho aqui de tutoriais avançados para que a pessoa diz, puxa, então eu posso fazer mais essas ações, posso fazer mais isso dentro do meu jogo. Comparações, então geralmente isso é algo que não vê tão comumente, mas a comparação entre jogos, lógico, nem todos os jogos dá para te comparar, mas eu acho que mesmo estilos diferentes e até para ajudar as pessoas a tomar decisão, comparações são bem interessantes, inclusive para produtos também, a comparação é bem interessante. Fazer os makimas, né, que são os filmes, você pega a cena dos jogos e aí faz um voice over, ou seja, coloca a sua voz ali para fazer algum tipo de encenação. Dá bastante trabalho porque você tem que encaixar todas essas cenas dos personagens, preparar todas as cenas, mas se você tiver a paciência, com certeza fica bem interessante. Geralmente os vídeos são bastante curtos porque ele dá bastante trabalho, mas é um tipo de conteúdo que você pode produzir. Vídeos com momentos engraçados, então alguma coisa que acontece dentro do jogo, depois você vai compilando aqueles momentos engraçados, isso tem bastante comum e eu acho que tem bastante visualização. Mods, então muitos jogos permitem que você modifique de alguma forma aquele universo de jogo e aí apresentar esse mod para os usuários, que é uma forma também deles poderem tomar uma decisão se eles vão ou não instalar aquele mod. Então é um tipo de conteúdo que pode ser relevante sim. Configurações gráficas, né, do jogo que você está utilizando para otimizar para o seu computador. Jogos menos conhecidos também é bem legal, porque geralmente o pessoal não tem acesso ou não compra esses jogos se eles não forem bem conhecidos ou bem famosos. E tem jogos que são poucos conhecidos que são muito bons. Então se você tiver um canal específico nesses jogos, eu acho que é bem interessante, porque geralmente eles custam mais barato e podem interessar um público bastante diverso também. Falar um pouco dos desenvolvedores de jogos, né? Então entender esse universo de desenvolvimento, explicar o desenvolvimento dos jogos, como ele funciona, como ele está funcionando, ou até mesmo para quem tem essa habilidade de desenvolver alguma coisa de jogos para a sua comunidade, ou seja, seria até ensinar o pessoal a desenvolver um jogo, lógico, pelo menos um pedacinho, ou explicar como o desenvolvimento ocorre, que é, de certa forma, entregar algum conteúdo que pode ser valioso para as pessoas. Reação em relação aos jogos, então eu já vi muito de o pessoal lançando trailer dos jogos e aí o pessoal faz uma reação, puxa, nossa, isso aqui é muito legal, e vai fazendo comentários, né? Então, como tem reação de outros tópicos, tem a reação também dentro dos jogos. Fazer live, né, que eu comentei, que é diferente de jogar o jogo, gravar e jogar e colocar no YouTube, mas sim fazer a live que o pessoal possa interagir imediatamente já com vocês. Frag Skill, né, para quem não conhece, isso aqui é a habilidade dentro do jogo de, no caso, jogos competitivos, de ir vencendo adversários em sequência, né, rapidamente em sequência. Então isso aqui muita gente chama de highlight, né, mas aí depende, a ideia é que seja realmente um Frag Skill, né, e não simplesmente essa questão de highlight do jogo. Primeira impressão sobre um jogo, né? Então você joga geralmente 15 minutos, 20 minutos, às vezes 30 minutos e fala sobre a sua primeira impressão que você teve sobre os jogos. Novidades do mundo dos jogos, isso é bem interessante, é bem legal, já tem gente fazendo bem nesse sentido, mas existe espaço porque o mundo de jogos está cada vez maior e os canais que tem aí não conseguem cobrir tudo. Então vídeos bastante rápidos com as novidades em diferentes ambientes de games é bem legal. História dos jogos, outro tipo de conteúdo que você possa criar. Obviamente isso aqui demanda um estudo um pouco mais aprofundado, uma preparação muito maior para gravar, mas eu acho que existe um espaço também para quem está interessado. Falar sobre jogos que não foram lançados, se vão ser lançados, se não vão ser lançados, né? Então um pouco de especulação também, que não é só as novidades no mundo de jogos, mas como é que está essa parte de jogos que não lançaram ainda, se vão sair. Os lançamentos que estão para vir no futuro, o que está confirmado, o que não está confirmado ainda, o que já tem data de lançamento. Outros tópicos são os emuladores, né? Hoje nem tanta gente utiliza emuladores, porque geralmente eles são colocados no computador e aí você consegue jogar outros jogos antigos, mas eu acho que tem um espaço bastante grande também desse nicho aqui de emuladores. E principalmente para que o pessoal possa entender como fazer, né? Então um tutorial do emulador, como instalar, como colocar os jogos, que configurações precisa do computador, porque geralmente isso aí está um pouco disperso
né? O pessoal não se concentra nisso porque não tem tanta gente utilizando. Mas daqui a pouco surgem emuladores também para celular, que eu não sei, daqui a pouco já existe. Se você entende desse mundo de jogos, talvez saiba mais do que eu, e é outro tipo de conteúdo que dá para ser produzido. Outro tipo de vídeo que é bastante comum são os faça você mesmo, né? Que em inglês é o do it yourself. Né? Então você pode fazer receita, pode cozinhar alguma coisa, pode falar da sua carreira, pode falar do hobby, pode mostrar você fazendo alguma coisa, né? Então como fazer uma cadeira, como fazer uma mesa, como pintar um bonequinho de alguma coisa. Então você pode criar esse tipo de conteúdo. A história de algo que você gosta, então se você estuda, se não estuda, se você tem alguma coisa que você conhece, a história daquele item, daquele produto, do que for, você pode contar aquela história da sua cidade, às vezes pode ser interessante para alguém. Conceitos filosóficos, eu fiz um vídeo esses tempos linkando, eu gosto bastante de tentar fazer esse relacionamento, né, de um conceito filosófico com a nossa vida, e às vezes até filosofar um pouco, embora eu tenha que ainda aprender a fazer isso, mas eu acho que são vídeos bem interessantes que ajudam a gente a compreender esses conceitos filosóficos de uma maneira mais descontraída do que talvez tão séria. Conceitos científicos, tem vários canais fazendo isso, muitos deles demandam, de certa forma, um certo recurso para você testar, né? Você não tem que ter um laboratório inteiro, mas você tem que ter os recursos para adquirir muitas vezes para testar conceitos científicos, o que não impede você de simplesmente falar desses conceitos num vídeo e explicar eles. Mas é sempre bom criar algum tipo de visualização daquele conceito, se for permitido. Tutoriais de matemática, português, inglês, vocês sabem que tem vários vídeos sobre isso no YouTube também, mas para outras disciplinas, biologia, história, podem ser criados também, existe espaço para isso. Tenho visto bons criadores de conteúdo, geralmente bastante novos, que entendem que a plataforma do YouTube é um espaço para criar esse tipo de conteúdo e estão conseguindo se aproveitar e entrar nessa onda de criar conteúdo para o YouTube e com certeza vão obter sucesso de uma forma ou de outra. Falar sobre autores, falar sobre livros que você tenha lido, textos históricos que você tenha lido, outro tipo de conteúdo, influências literárias, então é um conteúdo da literatura também, que você pode falar sobre literatura se é um assunto que lhe agrada, que você queira criar do seu canal. Habilidades para desenvolver na sua vida, no dia a dia, eu acho que é bem legal, isso eu costumo utilizar também em alguns vídeos aqui do canal, falar sobre essas habilidades, porque eu acho que são importantes, é sempre importante estar se desenvolvendo. Algumas técnicas bobas que a gente chama, que você pode querer, por exemplo, como pular corda, pode parecer uma coisa boba, mas você pode sim fazer um conteúdo como esse. Truques de mágica, né? Tem bons canais fazendo isso, acho que é bem interessante. Notícias, né? Então o que está acontecendo na sua região, na sua cidade. As notícias hoje não conseguem cobrir tudo o que acontece dentro de uma região, e se você tem esse tino meio que para repórter, eu acho que vale a pena você começar a pensar num canal ou criar conteúdo relacionado a notícias, talvez da sua região, do seu bairro. Isso com certeza vai atrair esse público de alguma forma e depois, quem sabe, você vai expandindo essas notícias. As influências nos filmes, né, por quem os filmes foram influenciados, quem influenciou os filmes, os diretores, né, entender esses filmes em profundidade. Tem muitos filmes que tem conceitos filosóficos por trás. Se a gente pensar Matrix, o seriado Lost, com certeza dá para explorar em profundidade esses filmes e esses seriados e entender, ajudar o público a entender melhor esses conceitos. Mas mesmo filmes que estão sendo lançados, se você conhece o universo, é bem interessante você aprofundar nesse conteúdo. Por exemplo, o universo Marvel, se você tem conhecimento dos quadrinhos, com certeza você pode explorar esse conhecimento e falar sobre os filmes e o que falta, o que não falta, o que eles colocaram que é legal, que tem relação com os quadrinhos, isso tudo. Tem gente muito boa já fazendo, mas é bem legal também algum tipo de conteúdo que você pode relacionar. Sobre música também dá para fazer isso, biografia de pessoas, né? Falar sobre uma pessoa que foi importante, por que ela foi importante, o que ela conquistou, a biografia realmente dessa pessoa. Construir uma casa na árvore ou construir qualquer tipo de coisa, né? Um outro tipo de conteúdo que dá para você fazer, afinal de contas sempre vai ter talvez alguém querendo construir algum tipo de item e talvez você possa ajudar mostrando como construir, sei lá, um violão, uma guitarra, uma cadeira, o que for. Como fazer a gestão do tempo, esse assunto é muito relevante, liderança é um outro assunto bastante interessante, então qualquer assunto que você pensar, dá para transformar tudo isso em conteúdos. Como cuidar de um animal, né? Então alguns cuidados com relação à alimentação, o seu pet, enfim, onde ele dorme, como é que você cuida dele, tipo de vacina, medicação, tudo isso pode ser, e eu entendo que cuidados com animais se torna cada vez mais relevante. Eu não conheço o canal, eu não tenho nenhum animal, mas com certeza quem tem deve buscar esse tipo de conteúdo e cada vez mais as pessoas têm um bicho de estimação que precisa de cuidados e com certeza dicas desse tipo vão ser muito úteis. Os hábitos dos animais, falar um pouco sobre os hábitos dele, ajuda as pessoas a entender o comportamento dos seus animais. Funcionamento de ferramentas, muitas vezes a gente precisa entender como funciona, a gente compra uma ferramenta, quer fazer alguma coisa, mas não entende direito como aquela ferramenta funciona, ou como um software funciona, tudo isso ajuda.
clima em diferentes locais, o mythbusting, né, que é caçadores de mitos. Muitas vezes a gente vê o senso comum falando sobre o mito e a gente tem que, vamos testar se esse mito é verdade. Isso também é bem legal de fazer. História dos países, história das cidades, já comentei, isso também são conteúdos possíveis de criar. Vamos agora para uma outra categoria de tecnologia. Então muita gente gosta de criar conteúdo mostrando o que tem dentro do PC, quais são as peças que tem lá dentro, as especificações do seu laptop, do seu celular, do seu tablet, fazer review desse tipo de equipamento também, seja um celular, um laptop, um tablet ou o próprio computador, ou inclusive review das peças do computador. Também o pessoal costuma fazer. Tecnologias favoritas que você gosta de utilizar é outro tipo de vídeo. Rumores, novidades, notícias sobre tecnologia também tem um apelo bastante interessante, tem vários canais fazendo isso com qualidade. História da tecnologia, então entender a fundo como surgiu aquela tecnologia, por que ela chegou no seu estado atual, dá trabalho também fazer, porque tem toda uma pesquisa por trás disso, mas hoje o acesso a conteúdo é muito mais fácil, mas ainda assim você tem que pesquisar e colocar esse conteúdo num vídeo. Os últimos processadores que estão saindo, a última placa de vídeo que está saindo, os últimos periféricos que estão saindo para computador, tudo isso é legal de falar, de trazer. Performance de computadores, né, fazer análise de performance, né, que faz parte muitas vezes do review, né, mas também a comparação dessas performances é interessante. Muita coisa você não precisa ter o equipamento, você consegue buscar em referências e fazer essas comparações utilizando o material que já existe, inclusive em outros vídeos, né. Eu já utilizei esse método principalmente para tentar fazer algum tipo de comparação entre equipamento, lentes, câmeras, dá para fazer sem problema. Lançamentos beta, o que está sendo utilizado, o beta de aplicativos, beta de sites, você entrar, testar, mostrar para as pessoas, falar se vale a pena ou não, mostrar os aspectos técnicos que tem, os benefícios que tem, como aquilo ali ajuda as pessoas, então acho que é legal. Tecnologia de áudio também é legal, no canal tem vários vídeos falando sobre áudio, porque enfim, áudio é 50% se não mais do vídeo, então tem que pensar sobre isso também, é um tipo de conteúdo que dá para produzir. Hardware, softwares, gadgets que vocês costumam utilizar, dá para fazer review desses gadgets também. Responder perguntas sobre tecnologia, então você pode criar um vídeo e aí no final questionar as pessoas sobre o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Coloque as perguntas lá embaixo, junta todas aquelas perguntas nos comentários e faz um vídeo só respondendo aquelas perguntas. Tricks, hacks, ou seja, como fazer algumas coisinhas que vão facilitar a sua vida com o computador ou mesmo, por exemplo, para instalar um aplicativo, para fazer o computador funcionar melhor. Então tudo isso às vezes ajuda as pessoas que estão com algum tipo de problema. Seus aplicativos, seus programas favoritos, qual PC que você gostaria de ter, por quê? Então falar um pouco dos seus sonhos, tá? Guia de instalação e configuração do computador. Isso ajuda muitas pessoas também que têm dificuldade. Puxa, não sei como fazer, pode ser para o computador, pode ser para o celular, pode ser para outros tipos de gadgets que vocês tenham, como eu faço para instalar isso, como eu faço para colocar ele funcionar aqui na minha residência. Versões de sistemas operacionais, versões do Linux, PC refrigerado a água, isso é um outro tipo de conteúdo que dá para criar. Achei interessante aqui que tem um que é como matar o seu PC. Então você já tem um PC antigo, não vai vender, quer ver como matar, então começa a instalar um monte de vírus, um monte de malware lá dentro, até ele simplesmente parar de funcionar e ver o que acontece. Não sei se tem vídeo sobre isso, mas é uma das opções que eu achei aqui. Tecnologia de armazenamento, né? Tanto armazenamento físico, né? Então um drive, um pendrive, um HD externo, armazenamento na nuvem também, então tudo tecnologias que podem ser faladas. Hoje o armazenamento está cada vez mais barato, mas a gente precisa de soluções mais práticas para conseguir acessar tudo que a gente precisa em qualquer lugar. E finalmente a última dica é se preparar para fazer esses vídeos. São bastante coisas, essa dica é a 101, né? Então você pode fazer um vídeo de como se preparar para gravar aqueles conteúdos, toda a preparação do seu cenário, a preparação que você faz. Eu acho que isso é bem legal, ajuda também os outros a entenderem como é que é o processo de criar um vídeo. Já fiz alguns vídeos dessas preparações também, porque é legal compartilhar. Hoje o meu processo já se modificou e essa evolução também, muitas vezes é importante mostrar como é que você vai evoluindo a sua preparação do seu conteúdo. E além disso, pensar obviamente na estratégia. Já fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, da como pensar a estratégia para o seu canal, que ela, afinal de contas, é o que vai definir todo o conteúdo que você está criando. Bom, pessoal, é isso. São 101 dicas de tipo de conteúdo diferente. Eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba, mas se você passou por todos, você já deve ter pensado algumas ali do meio que servem para você criar conteúdo, seja para o YouTube ou para outras coisas. Mas tudo que você faz pode virar algum tipo de conteúdo.
Eu sempre digo, pessoal, não se preocupe tanto no começo, para quem está começando, para quem está entrando nesse mundo, que eu sei que acaba sendo a maioria, tanto com o que fazer, simplesmente faça, né? Crie o conteúdo que você quer criar, porque é importante você botar a mão na massa, sentir as dificuldades, aprender com isso, e aí sim você vai aprimorando o conteúdo de vocês. Não é o equipamento que vocês têm, não é a lente, não é o celular, não é o microfone que vocês estão utilizando, mas é a capacidade de vocês de ser criativo e de colocar em prática essa criatividade de vocês. Se vocês não têm a capacidade de implementar o que vocês estão pensando, vocês não vão conseguir obter o sucesso, certo? E agora eu quero ouvir de vocês outras dicas. A gente já tem 101 nesse vídeo, mas nos comentários eu quero que vocês coloquem dicas de vídeo que eu não comentei nessa 101, que com certeza tem várias, mas que eu quero ouvir de vocês. Que tipo de vídeo vocês costumam criar, se vocês gostam, não gostam, ou que tipo de vídeo vocês gostariam de estar criando aí que eu não comentei nessa lista, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!